A maldição continua na vida do crente, porque ele não crê no Evangelho, não conhece Jesus, não sabe nada do ensino libertador, das garantias absolutas que ele tem de não ser molestado por poder alguma no céu, na terra ou debaixo da terra, ou nenhuma dimensão, não sabe, tem medo de tudo, é mantido na escravidão do medo, porque é pelo medo que são chantageados, é pelo medo que dão dinheiro que não possuem, é pelo medo que frequentam, apavorados com o temor de que uma ausência possa abrir uma brecha para que eles sejam visitados e destruídos, e qualquer coisa que eles querem tem que ser feita à troca e no sacrifício em dinheiro, porque esse Deus que já não gosta mais de sacrifício de animais, como se ele tivesse um dia gostado disso, ele diz que nunca gostou. Quem gostava disso era o povo culpado, que na sua culpa fazia sacrifícios de bodes e de touros, leia a Epístola aos Hebreus, mas ele mesmo diz no Salmo 50, eu não me alimento de rolinhas, de pomba, nem de nada disso. Se eu tivesse fome, eu comeria o que eu quisesse, tudo é meu. E vocês ficam querendo me dar de comer? Eu não sou essas divindades da esquina, não. Eu sou o Senhor dos Senhores. Mas vocês ficam lidando com ele como se ele fosse uma divindade, um capiroto de uma esquina perversa. Apavorados, inseguros. E aí ficam quebrando maldições que não são as maldições que amaldiçoam. As nossas maldições são essas aqui de Mateus 24, quando Jesus fala aos crentes: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Ele está falando, inclusive, daqueles que deveriam ser o povo de Deus. O amor se esfriar no Império Romano dos dias de Jesus era normal. Agora, o amor se esfriar no coração daqueles que diziam que eram discípulos do Príncipe da Paz, do Deus que é amor, e nesses corações, pelo aumento da mentira, da iniquidade, da injustiça, das invenções, dos ódios, das idolatrias ideológicas, das paixões idolátricas diversas, seja do corpo de um homem ou de uma mulher, que o cara diz, ela me faz mal, mas eu não posso viver sem possuí-la, sem dar para ele, ou qualquer coisa assim, e acabam mortas ou mortos no meio da calamidade, das paixões cheias de ódio, e não percebem aonde as maldições habitam. É no desamor de pais para com filhos. O cara se separa da mãe dos 4 filhos que gerou, vai embora, não volta nunca mais. Se a polícia não achar para impetrar contra ele uma obrigação de contribuição com os filhos, ele vai engravidar outra mulher distante e vai fazer mais filhos por aí. É uma tragédia. Isso é maldição. Filhos dessa orfandade de pai e mãe, de mãe viva, de pais vivos, é que são os grandes sofredores, os grandes órfãos, os grandes magoados, os grandes infelizes, os grandes vingativos da terra. São, por exemplo, outro dia eu estava estudando aqui a vida do presidente Bolsonaro desde criança. Todos os traços do trauma homofóbico foram construídos lentamente na vida dele, de modo que o cara que está aí com toda essa loucura que só não enxerga quem é cego, em plena expressão, foi sendo tecido
em maldições, em nós, em pontos, em amarras, foram fazendo essa tapeçaria da infelicidade que muita gente hoje em dia decora a casa com isso, como se fosse obra de arte, mas é obra de arte do inferno de Dante. Nada além disso. E aí a maldição prossegue com todos os ódios, quando um pai religioso, uma mãe dogmática, como eu converso toda hora com pessoas, foram criadas nas igrejas, tem denominações que estão se especializando em fazer filhos ficarem doentes mentais. Uma quantidade enorme. Eu não vou citar nome aqui para não parecerem que eu estou com falas pequenas. Denominações inteiras. Tem uma aí que é a recordista de doentes mentais. A quantidade de gente que já foi internada pela loucura daquela denominação religiosa incitam os pais a odiarem os filhos gays ou lésbicas, ou ameaçarem os trens de morte, a mandarem para longe, a nunca mais quererem ver, a abominarem, mandarem recados amaldiçoantes para seus próprios filhos. É uma coisa horrorosa. O que isso vai causando na cabeça, nas mentes? Não só dos que sofrem essa ação perversa, mas dos seus amigos que olham, ouvem e dizem: Deus me livre, cruz credo. E aí vem, não a cristofobia, que o mundo está experimentando, é uma cristianofobia. É uma cristianfobia, não é cristofobia. Porque onde quer que o Cristo manifesto em Jesus seja devidamente explicado, todo mundo se apaixona. Até islâmico radical, quando você conta a história do homem sem dizer o nome, ele diz que pessoa mais fantástica, deve ter sido o maior fiel do Islã. Tão lindo. Até o profeta não viveu as coisas lindas que ele viveu. Os de fora, não tendo o nome Jesus para macular o caráter de Cristo em Jesus, acolhem fácil. O problema são aqueles que veem o que está acontecendo com os filhos e com a prática dos pais desses filhos no meio da igreja e dizem: Deus me livre, cruz credo, sai daqui, está amarrado esse Cristo, esse Jesus eu não quero. Isso aí, Deus me livre. Aí o crente que precisa de perseguição, porque outra coisa, crente foi doutrinado quanto ao fato de que ele é perseguido a vida inteira, desde que os fariseus perseguiram Jesus, mas perseguiram a Jesus. Só que hoje quem persegue os crentes são aqueles que, se pudessem, quereriam Jesus. Mas não conhecendo Jesus, o que sobra é os crentes, e os crentes são insuportáveis. Aí eles dizem: isso não. Aí o crente que precisa de uma perseguição que não está tendo, ele diz: estamos sofrendo de cristofobia. Não, a fobia é do cristianismo, é cristianofobia, cristianismofobia. O cristianismo é que é um fenômeno fóbico no mundo inteiro. Quem quer que tenha tido experiências com o cristianismo não o deseja. É difícil entender isso? Nem fora do Ocidente, no Oriente, nem no Ocidente. As pessoas não querem. É feio demais. Se enfeiou de um modo amaldiçoado. Se tornou a pior maldição do Ocidente da Terra. É mencionar e fechar os corações. É obturar as almas. É blindar os seres. Não é para Cristo. É para essa expressão de cristianismo que guarda mais semelhança com Satanás do que qualquer semelhança possível com Jesus,
que não é mais nem mencionado, aonde a cruz é escondida e a ressurreição não aparece, porque os cristãos não querem transcendência, eles querem poder político, econômico e financeiro, status, e é só isso. Eles querem o que o diabo oferece, dizendo: tudo isso eu te darei se prostrado tu disseres amém para os meus projetos, para as minhas pautas e para as minhas causas. O resultado disso é maldição. Maldição na família da gente, nos filhos da gente, nos casamentos da gente, na parentela da gente. Maldição nas cidades da gente. Maldição no nosso país.